Atos capítulo 9 diz assim a palavra do Senhor. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas levanta-te, por que me persegues? Desculpa, eu perdi aqui a leitura, só um minutinho. Verso 4, verso 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recebesse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento, obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos tem dado a tua palavra para que possamos conhecê-la, aplicá-la, vivê-la e, ó Deus, ter o privilégio de ver a manifestação do Senhor por intermédio desta palavra, aqueles que creem. Então ajuda-nos a compreendê-la também nesta hora pelo teu Espírito Santo. Por isso nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É um estudo que nós estávamos fazendo aqui há pouco tempo na igreja, né? Talvez você que está em casa já conhece esse estudo, chama Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. E o autor fala, entre tantas coisas, sobre esta busca que nós precisamos ter pela vontade de Deus. Ele diz o seguinte: você passa a conhecer a Deus à medida que você obedece a Ele, e Ele realiza a sua obra por meio de você. Ou seja, você passa a conhecer a Deus quando você obedece. Você passa a conhecer a Deus quando você obedece a Ele, e Ele passa a realizar a sua obra através de você. Então, quando nós entendemos que precisamos obedecer ao Senhor em tudo, nós nos tornamos instrumentos infalíveis nas mãos do Senhor. Nós montamos aqui a aparelhagem de som, o microfone, mas de repente ele pode parar de funcionar. Nós temos a iluminação aqui, e de repente ela pode falhar, podemos ter falha na iluminação. Nós estamos com a internet transmitindo para você que está em casa, mas pode ser que num momento ou outro caia a conexão e você perca a conexão e deixe de ver o culto nesta noite. O celular que nós estamos utilizando aqui, pode ser que num momento ele falhe e você não vai conseguir assistir o culto, participar do culto.
Nós temos ventiladores aqui que estão nos refrescando, mas pode ser que por uma falha técnica, então ele venha a falhar. Nós andamos de carros, eles falham, aeronaves falham, equipamentos eletrônicos falham, os homens falham. Mas queridos, quando nós, homens, ainda que falhos, estamos no centro da vontade de Deus, estamos vivendo em obediência a Deus, aquilo que Deus fará por intermédio da minha vida e da sua vida é uma obra infalível. Mas nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, nós vamos ver a amplitude das coisas maravilhosas que Deus faz e realiza, e estão registrados na sua palavra, e nós também em nossos dias hoje podemos ouvir testemunhos muitos e variados, e continuaremos a ouvir grandes testemunhos ao longo de toda a nossa vida, e quando não estivermos mais aqui, outros estarão dando testemunho das obras do Senhor e da realização de Deus através da vida daqueles que creem. O texto que nós lemos aqui nos fala sobre a conversão de Saulo, ou Paulo, até então Saulo. Nós conhecemos Paulo como um dos maiores missionários que esse mundo já viu. Temos as cartas de Paulo, temos as mensagens proferidas por ele, temos Paulo sendo um missionário extraordinário, plantando igrejas, confirmando igrejas, através de uma obra extraordinária de consolidação. Mas queridos, logo que ele se converte, logo que ele tem um encontro com Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor levanta um homem para ir até o apóstolo Paulo e ser um instrumento nas mãos do Senhor para ter este primeiro contato com Paulo, até então Saulo, e para que fizesse dele, ou para que o Senhor fizesse deste homem um instrumento nas mãos de até então Saulo, Paulo, que será o grande missionário que esse mundo já viu. Se você soubesse que há uma pessoa, um criminoso, famoso, conhecido pelas suas obras malignas, conhecido pelos seus requintes de crueldade com pessoas, se o Senhor te mandasse ir lá pregar a palavra de Deus para esta pessoa, o que você faria? Olha, vai lá e fala para ele do Senhor. O que é que você faria? Talvez eu não sei se eu iria. Você iria? Você que está em casa, você iria? Mas queridos, não precisa ir longe não. Às vezes nós sabemos que há pessoas que estão na nossa vizinhança e nós simplesmente não vamos falar para elas do amor de Deus, porque talvez olhamos para elas e dizemos, essa pessoa aí, ela não tem mais jeito. Nosso colega de trabalho, amigo de escola, pessoas que nós olhamos e pela sua conduta dizemos, esse aí é melhor eu nem me aproximar, porque essa pessoa é uma pessoa que não vale nem a pena compartilhar com ela sobre Jesus. Talvez você vai dizer, outras pessoas já falaram para ela, talvez você vai dizer, eu conheço fulano, o pai é cristão, a mãe é cristã, os irmãos são cristãos. Fulano, ele já esteve na igreja várias vezes, ele nunca fez uma decisão por Jesus. Beltrano, ele é religioso, ele conhece tudo a respeito da Bíblia. Quando a gente vai conversar com ele, ele fala tudo sobre a Bíblia, ele sabe todas as coisas sobre a Bíblia. Podemos colocar uma série de desculpas para não irmos compartilhar com uma determinada pessoa sobre a mensagem do Evangelho. E aqui nós encontramos um homem chamado Ananias, que se vê na mesma condição que eu e você nos vemos quando precisamos obedecer o chamado de Deus para ir até alguém que precisa ouvir da sua palavra, que precisa receber, através da sua vida, a imposição de mãos. Diz a palavra do Senhor Deus, no versículo 10, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Quem era Ananias? Era um discípulo, era um homem temente a Deus, era alguém que estava disposto a fazer a vontade de Deus, assim como você está disposto. Era alguém que seguia a Jesus.
E a Bíblia diz o seguinte: ordenou-lhe o Senhor, o Senhor deu uma ordem para ele, ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha, meus irmãos, há muitas pessoas que não sabem muito como orar, não sabem muito como falar com Deus. Há muitas pessoas que estão iniciando a sua busca pela graça de Deus. Há muitos que tiveram um encontro com Jesus sem que outras pessoas tivessem falado para ele, mas há pessoas que estão desejosas em conhecer a Deus, então começam a ler a Bíblia e o Senhor começa a abrir o seu entendimento, a sua mente. E na maneira como elas sabem, elas começam a clamar ao Senhor: Deus, eu quero conhecer mais a Ti. Deus, eu desejo conhecer mais da Tua palavra. Deus, eu desejo conhecer mais da Tua vontade para a minha vida. Deus, eu desejo ser curado. Deus, eu desejo ser restabelecido. Senhor, eu desejo ter a minha vida transformada e modificada. Saulo estava orando. Diz o Senhor para Ananias que Saulo estava orando. Queridos, quando somos discípulos de Jesus e nós estamos em ligação com o Pai, hoje se usa muito a palavra conectado, né? Se estamos conectados com o Pai, ligados ao trono da graça, aguarde que o Senhor tem uma missão para você, amém, irmãos? Ele tem uma missão para você. Mas entenda bem que a missão de Deus sempre é uma ordem. Nas missões de Deus não existe talvez. Nas missões de Deus, as missões que Ele coloca sobre nós, as missões as quais Ele nos chama para fazer, não existe talvez, não existe será, não existe amanhã, não existe depois eu vou, não há espaço para procrastinação, não há espaço para espera. É ordem, e uma ordem ela é expressa, uma ordem ela é imediata. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, na casa de um homem, porque ali tem um homem chamado Tarso, Saulo de Tarso, e ele está ali orando. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo, parece que nós não encontramos pessoas que estejam buscando ao Senhor, mas há uma grande quantidade de homens e mulheres, crianças, adolescentes, que estão buscando conhecer de Deus. Mas o Senhor deseja que eu e você estejamos indo a eles. A palavra do Senhor Deus nos diz: respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. É interessante esse texto que Ananias, ele dialoga, ele questiona, mas Ananias, sabendo que era uma ordem de Deus, ele não diz para o Senhor que ele não iria. Ele começa um diálogo e talvez, se o Senhor desse ainda continuidade a esse diálogo, ouvindo o que estava no coração de Ananias, talvez ele dissesse: Senhor, eu não vou não. Senhor, me desculpa, mas essa missão aí não é para mim não. Disse, porém, o Senhor, veja bem que o Senhor renova a ordem expressa: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Nós nunca sabemos, irmãos, as pessoas que Deus nos chama para abençoar, para curar, para consagrar, nós nunca sabemos o que Deus fará através da vida delas. No reino de Deus não existem aqueles que são mais importantes ou menos importantes. Talvez poderíamos pensar, quem é mais importante? Saulo de Tarso ou Ananias? Todos nós somos importantes para Deus quando cumprimos aquilo que Ele deseja fazer através de nós. Se Ananias dissesse não vou, Deus levantaria outra pessoa? Os irmãos não creem nisso?
Se você disser, não vou falar de Jesus para aquela pessoa, Deus levantará outra pessoa, mas você perderá o privilégio. Moisés foi chamado por Deus para liderar a saída do povo do Egito. É importante entender isso, que não foi Moisés quem tirou o povo do Egito, foi Deus quem tirou o povo do Egito. Moisés foi chamado para liderar, Moisés foi chamado para ir à frente, Moisés foi chamado para estar diante de Faraó, Moisés foi chamado para que através dele sinais e maravilhas fossem operadas ali no Egito, e para que todos pudessem crer no poder de Deus. Mas Moisés começa a questionar e diz: Senhor, eu não posso falar porque eu sou gago, eu sou pesado de palavras. E o Senhor Deus disse: tudo bem, então chama teu irmão Arão. Ah, meus irmãos, quantas e quantas vezes perdemos o privilégio de ver aquilo que Deus vai fazer. Eu imagino que Ananias, depois, quando ele estava vendo e ouvindo o que Deus estava falando através da vida do apóstolo Paulo, eu acredito que ele ficava ali glorificando o nome do Senhor e dizendo graças a Deus. E talvez ele dizia às pessoas: olha, eu fui um dos primeiros a ver Paulo quando ele se converteu. Fui eu que fui lá impor as mãos sobre ele. O Senhor me chamou para ir lá, e que privilégio eu tenho. Que honra que eu tenho. As irmãs que são professoras de escola bíblica dominical não sabem quantos e quantos e quantos professores, pastores, missionários, homens de Deus, pessoas das diversas profissões e agindo com integridade, porque desde a tenridade na classe da escola bíblica dominical foram ensinadas as sagradas letras do Senhor. E talvez nunca saíram da sua cidade, nunca saíram da sua igreja, mas hoje, no mundo todo, há homens e mulheres que servem ao Senhor e se lembram com saudade, se lembram com amor e carinho das suas professoras de escola bíblica. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome para os gentios, os reis, os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Todo discípulo do Senhor que está pronto e disposto a obedecer ao Senhor, para conhecer a vontade de Deus através da obediência, ele vai, ele faz. Partiu Ananias, partiu, ele foi. Partiu Ananias e entrou na casa. E veja, meus irmãos, que Ananias vai determinado. Ananias não foi para fazer o que ele queria, ele não foi lá para bater um papo, ele não foi lá para pegar um autógrafo do apóstolo Paulo. Olha, me dá um autógrafo aqui, porque a partir de agora você não vai te ver mais, então dá um autógrafo aqui. Ele não foi lá para tirar foto, uma selfie, né? Nem existia naquela época, né? Mas sabe que já existiam pessoas que poderiam desenhar, né? Fazer quadros. Mas não foi para isso que ele foi lá. Partiu Ananias e entrou na casa, e ele já foi determinado a fazer o que o Senhor lhe mandara fazer. Impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, quando nós estamos debaixo da ordem do mestre, irmãos, nós sabemos o que falar, o que fazer, como fazer e a quem fazer. Irmão Saulo. Ele chama Saulo de irmão, porque ele já sabia que ele havia tido um encontro com Jesus. Impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém? Olha que cena extraordinária. Saulo lhe serve, provavelmente de joelhos, cabeça baixa. Ananias entra naquele lugar e diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou. O Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver. Eu estava pensando nesse tornes a ver aqui,
Eu acredito que a maneira como o Senhor fez, para que o Senhor iria cegar o apóstolo Paulo? O texto não diz isso, irmãos, mas eu particularmente penso que o Senhor permitiu que Paulo estivesse cego, para que ele pudesse abrir os olhos com uma outra perspectiva. Ele agora iria ver o mundo com os olhos de Deus, ele iria ver o mundo agora com as necessidades que Deus estava colocando diante dele, porque agora de perseguidor ele seria perseguido. Aqueles que ele perseguia, que ele olhava para prender, agora ele estaria olhando para aqueles que ele olhava para prender como sendo seus irmãos, como aqueles que caminhariam junto com ele, e agora ele veria o mundo, e agora ele estaria olhando o mundo, não na onde ele estava, mas agora do outro lado, como aquele que era do mundo. Agora ele estava olhando o mundo como os cristãos. O Senhor me mandou para que você torne a ver, para que vejas e sejas cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: olha, eu já fiz muitas coisas, tenho trabalhado muito no reino de Deus, mas eu sei que ainda há uma longa jornada. E ele diz: no que diz respeito à vida cristã, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para as que estão adiante de mim, porque eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu prossigo para o alvo. Paulo, em defesa de quando muitas pessoas estavam falando sobre aquilo que ele estava falando, ou contestando o seu falar, dizendo que ele queria impor a lei sobre aqueles que estavam agora se convertendo, e ele então diz: olha, queridos, prestem atenção, eu persegui a igreja. Quanto à lei, eu fui perseguidor da igreja, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja, mas olha, eu considerei tudo isso como esterco, para que eu possa alcançar a Cristo. Mas por que ele disse isso, irmãos? Porque lá no início da sua conversão, esse homem recebeu de Deus o Espírito Santo de Deus, que passou a habitar em seu coração. Quando nós conhecemos pessoas e as levamos a Jesus, quando elas abrem o seu coração para Jesus, também abrem os seus olhos. E quando nós oramos sobre elas e colocamos diante de Deus essas vidas diante do altar do Senhor, o Senhor as enche do Espírito Santo. E elas passam como nós a honrar, glorificar, anunciar, pregar a mensagem do Evangelho Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, então levantando-se foi batizado. E tendo tomado alimento, ficou fortalecido. E daí por diante, meus irmãos, muitas coisas extraordinárias passaram a acontecer. Pastor, e se Ananias não fosse? Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que tudo vai conforme está determinado. Eu não sei dizer se Ananias não fosse, como que Deus faria. Ele faria de alguma forma, né? Mas eu quero pensar com você aqui hoje que Ananias foi, amém? E eu quero pensar com você hoje à noite que eu e você também devemos ir. Há alguém em algum lugar que está orando. Há alguém em algum lugar precisando entender mais da palavra de Deus. Há alguém em algum lugar que precisam ter os seus olhos abertos pelo poder de Deus. Há alguém em algum lugar que precisa ouvir de forma completa a mensagem da palavra de Deus, recebê-lo como Salvador, e em recebendo Jesus, receber então o Espírito Santo de Deus, para ser também testemunha do Senhor em todos os lugares desta terra. Queridos, a palavra de Deus diz que os anjos queriam pregar esta mensagem, mas o Senhor disse não. Essa tarefa será dada aos meus discípulos, aos homens.
será dada a mim e é dada a você que está participando da sua casa. Esta missão o Senhor tem dado a nós. Mas veja bem uma coisa, não é uma tarefa fácil não, viu? Sabe por quê? Porque o texto da palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, ele disse assim, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, não vai ser fácil. Você é ovelha no meio de lobos. Ele disse, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é uma tarefa fácil. Disse Jesus, aquele que não deixar pai, mãe, mulheres e filhos, e até a própria vida por amor de mim, não é digno de mim. Não é uma tarefa fácil. Ele disse, não levem bolsa, nem alforje, se você tem 2 túnicas, dê uma, não levem dinheiro. Em toda casa que vocês entrarem, comam o que for colocado sobre a mesa. E se ninguém te receber, bate a poeira dos pés e segue avante. Mas se recebê-los, deixe ali a minha paz. E Jesus disse, os sãos não precisam de médicos. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Então, não é uma tarefa fácil. Ela é para qualquer um, mas ela não é para todos. Ela é para qualquer um que se coloca à disposição de Deus, mas não é para todos, porque nem todos se colocam à disposição do Senhor. Então, meu irmão, que nós possamos colocar nossa vida à disposição dele, como Ananias. Eu sei que você está orando, então quando ele falar, levanta e vai. Querido, levanta e vai. Pode questionar, pastor? Pode conversar com Deus, mas ele vai dizer para você, vai. Então vá. E Deus manifestará o seu poder por intermédio da sua vida. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, porque a tua palavra é tão rica em detalhes. E esses detalhes nos mostram como o Senhor tem preocupação em nos revelar passo a passo os teus propósitos, desígnios e a tua vontade. Pedimos perdão porque tantas vezes nós não somos obedientes. Tantas vezes estamos orando, mas parece que estamos orando em vão, porque quando o Senhor nos manda ir, não vamos. A tarefa não será fácil, será difícil. Os caminhos serão tortuosos. Estaremos com pessoas que têm uma vida semelhante à nossa, com pecados, e algumas com pecados que nos chocam. Mas são essas pessoas que o Senhor deseja salvar. Apenas queremos ser instrumentos nas tuas mãos, para falarmos com o jovem, viciado, drogado, com a mulher que está na prostituição, o jovem homem que está na prostituição, com o homem que está no caminho da marginalidade, mas também com aqueles, ó Deus, que se acham tão inteligentes e tão espertos que não precisam de Deus porque têm as suas riquezas e os seus bens. Corações duros, pessoas que se fiam na sua escolaridade, nos bens que possuem. Dá-nos sabedoria e inteligência para que nós possamos estar com os ouvidos bem abertos para ouvir a tua voz, olhos abertos para enxergar as pessoas que o Senhor nos enviar, porque o Senhor disse que os campos estão brancos para a ceifa. Dá-nos sensibilidade, Senhor, e tira de nós todo tipo, ó Deus, de aversão às pessoas que precisam de Jesus, mas que nós muitas vezes não queremos falar a elas, porque temos os nossos conceitos sobre elas. Um dia também éramos assim, e o Senhor nos salvou. Então, meu Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, assim como Ananias, a obedecermos, e assim conheceremos a Tua vontade plena
e o nosso coração se alegrará por vermos vidas se rendendo ao Senhor. Por isso, meu Pai, eu oro a Ti agradecido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor.